Opa, e aí? Vamos aguardar aqui um minutinho. Tá gravando a aula? Calma lá. Chegou o Luiz aí? Bom, seguinte. Olha, eu não tô gravando a aula no meu notebook, tá? Eu tô gravando a aula no meu celular e o Wi-Fi aqui do Sebrae tá uma bosta. Então eu acho que tá meio ruim a conexão aí, tá? Me responde aí, Luiz. Tá dando para poder me ouvir de boa? Tá travando aí? Como é que tá o som para você? Tá de boa. Tá de boa? Então, beleza. Porque aqui tá variando demais. Tem vezes que tá bom, tem vezes que tá fraco, tem vezes que tá muito ruim e aí trava tudo, tá? Espero que não aconteça isso, porque eu não tô com meu notebook. Quando eu tô com o notebook, eu uso o cabo do computador aqui da rede, aí fica conectado 100%. Mas aqui eu tô pelo Wi-Fi, o Wi-Fi aqui do Sebrae tá muito ruim. Então vamos lá. Hoje a gente começa o nosso curso de criação de jogos, tá? Eu vou só passar a nota de vocês, na verdade a nota do Luiz, porque o Pedro não respondeu, então o Pedro tá com 0, ele não passou, ele repetiu do curso, no caso, mas eu vou ter que ligar pro Pedro, lá pros pais dele, para ver o que tá acontecendo, porque tá com um problema muito grande na matrícula dele. Mas vamos aqui com o Luiz. Luiz, você não vai conseguir ver minha tela, mas eu vou falar para você. Ah, não, dá para ver aqui sim. Vamos ver aqui suas respostas e eu já vou te passar a sua nota, tá bom? Então, olha só. Cada pergunta vale um ponto, né? Então, como podemos ganhar dinheiro com aplicativos? Então, ó, vendendo aplicativo, vendendo serviço nos aplicativos, tipo Uber. Tá certo, a gente pode vender o próprio aplicativo, pode oferecer serviço, dá para poder ganhar dinheiro com propaganda. Então, aqui tá tudo certo. Depois, o que é lógica de programação? Uma técnica de desenvolver algoritmo. Tá certo também. Cite alguns aplicativos que criamos na aula de App Inventor, né? Na primeira parte do curso. Lembrou da maldição e um de localização. Legal, a gente criou esse daí mesmo, queremos mais. Só que você lembrou desses daqui, tá ótimo. O que é C Sharp? É uma forma de linguagem. Tá certo também, só não esquecer que é uma linguagem de programação. Forma de linguagem é meio estranho, mas é uma linguagem de programação. Mas eu entendi o que você quis dizer, tá? Aqui tá correto também. Qual dessas variáveis serve para guardar números quebrados? Respondeu o float, amarelinho aqui, ó. Tá certinho, é o float mesmo. Cite alguns programas de computador que criamos com C Sharp. Aqui citou o calculador de MC que a gente criou com C Sharp, né? Para que serve o HTML? Para criar sites, perfeito. Para que serve o CSS? Para deixar o site mais bonito, certinho. Cite algumas coisas que criamos com HTML e CSS que você lembra. A loja e um jogo. É verdade, nem tinha lembrado. A gente criou uma loja no comecinho com HTML, né? Uma loja bem basicona, mas a gente criou. Bem lembrado. Eu não lembrava. Para que serve o Xamarin? Para criar aplicativo celular ou de computador. Beleza. É só para celular, tá? Não serve para criar de computador, mas computa mas não tem problema não, tá? E aqui eu falei para você qual que é a nota que você acha que você merecia. O Luiz julgou que ele merecia um 8 aí, né? Então, isso daí vai do Luiz. Agora, o que acontece? Bom, o Luiz não errou nenhuma pergunta, então a sua nota foi 10 na prova final. Só que a sua nota final não é 10, né? Porque tem todos os formulários que vocês responderam, desde a primeira aula do curso até a última, que foi na aula passada, todos os formulários, eu vou juntar todos e ver a média da nota, mais a média dessa prova. Mais as provas que vocês fizeram. Mas o Luiz, mas eu lembro que o Luiz deixava de responder alguns formulários um tempo atrás, mas respondeu todos depois. Então, eu acho que a sua média, Luiz, deve estar ali por volta de uns 8 ou 9. Sua média tá boa, tá? Não precisa se preocupar. O Pedro também respondia todos os formulários no começo do curso. Depois da metade, ele começou a perder o compromisso com o nosso curso. E no final, agora, derrapou total, né? Não fez a prova final. E eu não sei como é que tá a média do Pedro. Creio que ele não tem média para poder passar. A gente vai conversar com ele depois. Bom, mas vamos seguir aqui. Ó, como eu não trouxe meu notebook, eu posso andar com meu celular para lá e para cá, né?
Não tem muito lugar para ir, na verdade, porque, né? Não tem muito lugar para ir para cá, não. Tô aqui, eu vou sentar do lado de cá hoje, tentar aqui diferente. Vocês nunca vieram aqui para o Sebrae, né? Nunca tiveram aula aqui. Vocês nunca tiveram aula aqui por causa da pandemia, né? Mas em breve aí espero que dê tudo certo para que vocês possam voltar. Esse aqui é o nosso laboratório, tá vendo? Aqui que eu sento, ó. Computador. Vou sentar aqui lá de cá. E o que acontece? Vou colocar aqui. Sim, isso. O que acontece, pessoal? Seguinte. Hoje, então, é a nossa primeira aula do curso de criação de jogos. E que jogo que a gente vai criar hoje? Nenhum, Eva! Isso porque a primeira... Gente, ó, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Ó. Um curso, geralmente é curso, né? Curso, escola, para fazer faculdade no futuro, a primeira aula de qualquer coisa é a aula mais chata. Porque na primeira aula você nunca vai aprender nada. Na primeira aula é só a apresentação. Na primeira aula você vai ver o que você vai estudar mais para frente durante o curso, tá? Então na primeira aula você nunca vê nada que você quer ver de fato. Mas ela é importante. Eu tenho que passar para você aqui qual que é o conteúdo que você vai ver durante o curso. E esse daqui é o livro que a gente vai utilizar a partir de hoje. Tá vendo aqui, ó? Criação de games. É esse livrinho aqui que nós vamos utilizar. Tá bom? Eu queria ter um canetão para eu poder fazer um negócio na lousa aqui, mas eu tô sem. Eu faço na próxima aula. Bom, eu quero apresentar aquilo que você vai ver no curso, tá? De jogos. No curso de no curso de aplicativos, que a gente já terminou, na primeira aula eu mostrei tudo que você ia aprender. E agora no curso de jogos eu vou mostrar também tudo que a gente vai ver daqui para frente. Porque o que acontece? O curso de jogos não é só para criar jogos. Tipo, lógico, a gente vai criar jogos, etc. Mas durante o processo de aprendizado de jogos, você aprende muita coisa relacionada à tecnologia. Por exemplo, quando você viu aquela parte de criação de aplicativos, você aprendeu muito mais do que só criar aplicativos. Porque olha só, você aprendeu como é que trabalha com mapas, o que é uma coordenada, localização, você aprendeu a mexer com esquema de cores, não foi? Que a gente pega lá o padrão Hex de cor, copia e cola. Então, assim, tem várias coisas de tecnologia que a gente aprendeu ao longo de todo o curso. E aqui no de criação de jogos não é diferente. A gente vê bastante tipo de tecnologia, porque o que acontece? Por mais que no futuro você não vá trabalhar criando aplicativos, por mais que no futuro você não venha trabalhar criando jogos, caso você não faça essas coisas no futuro, mesmo tendo feito esse curso, você não vai trabalhar com isso, quem sabe, por algum motivo, talvez você não quer, ou talvez você ache alguma outra coisa para trabalhar, o que você vai aprender aqui vai contribuir para você na tecnologia como um todo, que você jamais vai esquecer, tá? Então, não se trata só de um curso de criação de jogos, se trata de tudo aquilo que você vai aprender durante esse curso. E isso que eu estou falando é muito importante você falar para os seus pais, porque às vezes os nossos pais, a gente pensa que, tipo, só um curso de criação de jogo é coisa de criança, coisa meio besta, né? Não tem nada de relevante ali, mas não é isso, tá? Quando a gente está criando um jogo, a gente está envolvido com a tecnologia de uma maneira muito intrínseca, e que isso pode se refletir, pode ser aplicado em vários lugares da nossa carreira profissional, mesmo que você não vai trabalhar com jogos, tá? Então, depois, se você quiser depois pegar a gravação dessa aula e mostrar esse trechinho para os seus pais, é muito importante para eles entenderem do que você está aprendendo agora, tá? Então, pega o livro aí e vamos lá na página 7. Na página 7, nós temos aqui o sumário, tá vendo? O sumário, que é onde nós vamos ver tudo aqui do curso. Eu vou passar aqui dando uma lida em tudo aquilo que a gente vai ver aqui do livro, tá? Então, abre aí na página 7, no sumário. E, bom, antes de mais nada, antes de eu começar a ler o livro em si e o curso, eles não especificam exatamente quais são os programas que a gente vai usar. Eles sugerem alguns programas, mas eu não considero os melhores, tá? Então, eu tenho a liberdade de aplicar o que está no livro em qualquer programa de computador que eu quiser, como professor. E tem alguns programas muito bons que a gente vai trabalhar ao longo das aulas. E depois eu falo sobre eles. Vamos continuar aqui para não atropelar. Então, olha só.
vamos lá no capítulo 1, né? Tem o númerozinho 1 aqui, ó. Tá aqui o número dos capítulos aqui do lado e na frente o nome da matéria, né? Vamos passar aqui rapidinho por cima, ó. 1. Por que é importante aprender a programar? Então, essa aula número 1, esse importante programar, seria a aula de hoje, tá? Então, aqui a gente veria por que é importante a gente aprender programação. É importante porque todo jogo tem programação. Só que aí está a vantagem. Por que o curso de aplicativos? Por que vocês fizeram o curso de aplicativos primeiros e o de jogos depois? Porque no curso de aplicativo a gente aprendeu a programar. Tudo aquilo que a gente aprendeu no aplicativos, a gente vai aplicar agora em jogos. E a gente vai pular um pedação do curso de jogos, aprendendo, porque a gente não precisa aprender a programar. Vocês já aprenderam a programar. Então a gente já parte direto para a parte de criar jogo. Porque imagina só, você vai ter que criar um jogo, mas tem que aprender a programar antes de criar. Você não vai precisar. Você não vai precisar porque você já aprendeu a programar no curso de aplicativos. Então, o tempo que eu passaria ensinando vocês a programação, a gente já passa esse tempo já criando jogos. Então, por isso que o curso de aplicativos vem primeiro, porque ele dá uma baita vantagem quando a gente chega aqui. Porque, olha só, capítulo 1, por que é importante programar? Capítulo 2, conceitos básicos de lógica de programação. Vocês já viram lógica de programação, então a gente pode pular o capítulo 2 e ir logo para o terceiro. O terceiro é criação de roteiros e desenvolvimento de narrativa de games. Para a gente poder criar os roteiros dos nossos jogos, né? E aí depois, ó, o capítulo 4, lógica de programação. Capítulo 5, lógica de programação. São 2 aulas de lógica de programação que a gente já viu no curso de aplicativos, que a gente pode pular também. No caso, quando eu falo pular, né, não quer dizer que a gente vai literalmente pular. A gente não vai pular a aula. A gente só vai ver nessa aula, a gente vai adiantar essa aula, vai ver alguma outra coisa no lugar disso daqui, que a gente já viu. Então a gente consegue aproveitar mais. Então, por exemplo, no que a gente teria 3 aulas para fazer um jogo, como a gente pulou uma, a gente vai ter 4 aulas para fazer um jogo. Bem melhor, não é? Ó, no capítulo 6, a gente começa com modelagem 3D, para poder criar personagens, moldes, casas, objetos em 3D. Então, a gente vai aprender a criar coisas em 3D. Depois tem usabilidade de agronomia para games, ilustração, como é que a gente cria ilustrações, desenhos para os jogos, elementos dos personagens. Porque o que acontece? Aqui no curso de criação de jogos, você vai aprender a desenhar. Você vai ter que aprender a desenhar tanto em 2D quanto em 3D. Então, você vai aprender a desenhar. Ou, pelo menos, você vai pegar algumas técnicas, algumas dicas de desenho. Porque o problema do desenho é que tem gente que não consegue desenhar muito bem. Eu, por exemplo, eu desenho muito mal. E é meio complicado, porque desenhar mal tem que desenhar, né? Então, geralmente, a gente pega coisa pronta de outras pessoas, mas é bom a gente criar as nossas próprias coisas. Então, tem algumas técnicas de desenho que a gente pode utilizar, que até mesmo eu, ou talvez você, não sei como é que é o seu desenho, se não for bom, como o meu, que não é bom, a gente aplica algumas técnicas que é tipo uma receita de bolo. Vai ficar bonitinho para o nosso jogo. Então, vamos virar a página aqui, ó. Depois do capítulo 10. Vamos construir elementos para jogos. O capítulo 10, 11 e 12 é tudo construindo elementos para jogos. É aqui que a gente vai começar a criar os nossos joguinhos, pôr as coisas no jogo. Depois, no capítulo 13, a gente vai criar cenários. E depois, no capítulo 14, 15 e 16, é tudo cenário. Cenário parte 1, parte 2, parte 3. Só para criar cenário de jogos. Porque o cenário é uma coisa muito importante. E eu acho o cenário a coisa mais legal de se criar no jogo, tá? Mais que fazer o jogo, para mim, é fazer cenário. Se eu fosse fazer parte de uma equipe de desenvolvimento de jogos, a minha parte do jogo seria criar o cenário, e só. Porque eu acho muito chato criar personagem. Criar personagem, movimentar o personagem, programar jogo, fazer a arma, tudo é chato. A coisa mais legal é criar o cenário. No cenário você viaja para todo mundo quando você está criando. O que mais? Aí, olha que legal o capítulo 17. O capítulo 17 é jogos com HTML5. Lembra que a gente viu HTML no curso de aplicativos, que a gente criou a lógica, criou aquele joguinho? A gente vai voltar aqui de novo, só que dessa vez a gente vai fazer um jogo de verdade. Porque o que acontece? Aquele jogo que nós fizemos no curso de aplicativos, a gente fez só a interface. Ele não funcionava. Clicava, não acontecia nada. Por quê? Porque faltava a parte de interação. E a parte de interação a gente vai aprender agora nesse curso. Então a gente vai fazer jogos na internet e que funcionam. Não fica parado só naquele troço lá, não. Vai ser um jogo que funciona de verdade, tá bom? Então, ó, o capítulo 17, 18, 19, 20... Ó, capítulo 19... Até o capítulo 19 vai ser criando jogos online. No capítulo 20, ó,
jogos HTML para dispositivos móveis e nativos. Ou seja, a gente vai fazer um site, que é um site de um jogo, e no capítulo 20 e 21, a gente vai transformar o site do jogo em um aplicativo. A gente já fez isso no curso de aplicativos, só que a gente vai fazer aqui de novo, só que dessa vez com o aplicativo refinado, né? E aí, que é legal, no capítulo 22, a gente vai aprender a criar trilhas sonoras para games. Então, assim, além de você aprender a desenhar, criar modelos em 3D, criar sites de jogos, nesse curso também a gente vai aprender a criar trilha sonora. Trilha sonora é criar música. Você vai aprender a criar música. Então, pode ser que, sei lá, você nunca trabalhe criando jogos, mas talvez nesse curso você aprenda a criar uma música e você vira um DJ. Pode ser, por que não? A gente vai aprender a criar música do zero. E quem cria música do zero pode ser um DJ, ou pode ser um músico famoso algum dia. Então pode ser que não faça nada relacionado a jogos na sua vida. Mas talvez aqui você aprenda a fazer alguma coisa que, por exemplo, sons, né? E coisas do tipo. Então, olha só que conteúdo bacana que a gente aprendeu no nosso curso, né? Então, depois, ó, no 23, a gente vai começar a criar jogos em RPG, que é o estilo RPG, que é jogo estratégico, né? No 23, 24, e aí, ó, 25, 26, 27, 28, tudo isso daí a gente vai criar um jogo só de RPG, depois no 29, 30, aí depois do 29 até o 32, que é o último capítulo, é o projeto final do nosso jogo, onde a gente vai começar a criar do zero um jogo assim, tipo top mesmo, o jogo mais top que a gente pode criar num curso. Beleza? Então, assim, quais tipos de jogos nós vamos aprender a criar? Nós vamos começar criando jogos em 2D, só jogo em 2D agora no começo. E lá no final do curso, quando você tiver pego toda a lógica de criação de jogos, a gente começa a criar jogos em 3D. E a gente finaliza o curso com um jogo em 3D grande, né, bem bonito, que a gente pode estar fazendo. Beleza? O que eu vou pedir? A gente sempre começa meio entusiasmado, né, meio eufórico, vamos criar jogos. Só que assim como a gente começou a criar aplicativos, é importante que você entenda que os nossos primeiros jogos têm que ser jogos simples. A gente vai fazer joguinhos bem bobinhos no começo, mas é para poder pegar, para poder entender. Porque a partir do momento que você entende, que você aprende a criar um joguinho básico, você adiciona mais uma coisinha. Então, por exemplo, você coloca um chão e um boneco que anda para um lado e para o outro. É um jogo simples. Mas aí depois você aprende a colocar um pulo, aí depois na outra aula você aprende a colocar pontos, depois na outra aula você aprende a colocar um inimigo que se ele errar ele morre, depois na outra aula você aprende a pular em cima do inimigo. Então, de um jogo que só andava para frente e para trás, agora tem ponto, agora tem inimigo, agora você mata o inimigo, agora você pode morrer pro inimigo, você pode cair, pode resetar o jogo. Então, assim, a gente começa com pouca coisa e vai adicionando até a gente ter um jogo bom, um jogo grande e ter aprendido bastante coisa para começar do zero o jogo que a gente quer. Tá? Mas isso daí é de acordo com as aulas. Então, a gente não vai começar criando nada gigante no começo, mas de acordo com o desenvolvimento do curso, a gente cria uma coisa bem... da melhor maneira que a gente puder criar. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, vou lá para o meu computador. Eu vou dar um exemplo de um jogo que eu fiz. O jogo que eu fiz para poder testar. Foi uma brincadeira que eu fiz. É um jogo que eu fiz nas férias desse ano, nas férias de dezembro para janeiro, 2020 para 2021. Ó, tô compartilhando minha tela aqui. Foi o jogo que eu mostrei lá passado, que é o Torre dos Mortos. Jogo. Eu vou baixar esse jogo aqui no computador. Eu acho que esse computador não vai conseguir rodar, tá? Porque é um jogo em 3D e tal, e esse computador aqui do Sebrae é meio ruinzinho para isso. Mas vamos tentar. Vamos pôr aqui para poder testar. Vamos ver aqui. Vamos guardar. Ó, tá baixando aqui já no cantinho, vamos esperar. Eu vou abrir esse jogo e a gente vai jogar ele, vamos testar. E você vai ver mais ou menos como que vai ser um jogo que a gente vai terminar o curso, tá? No final do curso, que tipo de jogo a gente vai estar criando? Vai ser um jogo parecido com esse aqui que eu vou mostrar agora, tá? Quando ele acabar de baixar aqui. Lembrando que
Eu estou compartilhando a tela do meu computador. Só que a tela que você está vendo no meu computador, ela é meio travada, tá? Por causa da gravação, por causa do aplicativo, por causa do Zoom, ele trava um pouquinho. Então, quando eu estiver rodando o jogo aqui, o jogo vai travar mais do que ele trava normalmente. Mas esse travamento que vai dar, ele trava porque está gravando, tá? Se não estivesse gravando, se você estivesse aqui jogando, o jogo estaria lisinho rodando. Então, ó, vou pôr ele aqui no computador. Foi. Deixa eu extrair essa pasta. Peraí, que tá um pouquinho lento aqui. Ó, tá extraindo os arquivos, vamos aguardar. Tá na metade. %, 70%, 80%, 90%. E pronto, vamos ver. Abrir aqui, tá um pouquinho lento o computador, vamos aguardar. Ó, Torre dos Mortos, chama o jogo. Vamos abrir aqui para poder rodar. Vamos guardar, vamos aguardar, vamos aguardar. Vixe, se já tá assim, só para poder abrir o jogo, imagina quando for rodar. E aí? Cadê? Ih, mas não vai rodar o jogo aqui de jeito nenhum. No meu notebook ele até roda. Mas esse jogo aqui roda bem no meu computador. Até agora não abriu. Nossa, quando der play no jogo, então ele vai travar tudinho no 3D. Mas vamos ver se consigo mostrar alguma coisinha, pelo menos. Ixi, travou o computador. Só falta agora perder a gravação dessa aula. Aí complica. Ih, tela branca. Ih, rapaz, vai rodar não. Cancela. E travou tudo. Infelizmente, o computador do Sebrae não aguenta, tá? Se fosse meu notebook, eu até conseguiria mostrar aqui um pouquinho. Eu mostro na próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer meu notebook que eu consigo mostrar. Beleza? Ó, eu ia finalizar a aula. O Pedro tá aí com a gente. Ô, Pedro, tá podendo conversar comigo agora? Abre o microfone aí. Pedro? Pedro, consegue abrir o microfone aí para poder falar comigo? Tudo bem? E aí, tudo jóia? Como é que tá? Eu tô bem. Então, a gente tem um problema muito grande, né? O que aconteceu? Por não ter respondido a prova, né? É a prova, né? A prova que vai te dar a média para você poder passar de curso. Hoje, a gente já tá no outro curso, mas você não terminou o primeiro ainda. Como
como que eu posso falar? A gente faz a prova no celular do meu pai, certo? Por causa Aham. que, eu sei, o meu pai que tá no grupo, aí esses dias não deu para eu ficar com o celular dele para responder a prova, certo? Por causa que eu tive que sair, resolver as coisas da minha escola. Aí não deu tempo para eu resolver a prova, entendeu? Entendi. Peraí, vamos fazer o seguinte, então. Ô, Luiz, ó, a nossa aula aqui já acabou, tá? Depois vocês vão lá no grupo lá, ô Luiz, vou mandar o link lá depois do vídeo e do formulário. Aí você responde lá e já era. Eu vou encerrar a gravação da aula agora. Aí o Luiz, se o Luiz quiser sair, pode ficar à vontade. Semana que vem a gente continua, tá? Mas eu vou aproveitar que o Pedro está aqui comigo para a gente poder conversar. Aí, ô, Luiz, se quiser sair, pode ficar à vontade. Se quiser ficar também, pode ficar. Mas aí, Pedro, eu vou pedir que você fique no grupo, aqui agora, na reunião, para a gente poder conversar, tá? Só vou parar a gravação aqui.